Então, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre produção textual. Lembra que a gente já teve 2 aulas falando sobre elementos da narrativa e os elementos que compõem um enredo? Então, hoje a gente vai botar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, mas de forma bem devagar, entendeu? Bem devagarzinho a gente vai fazer isso. Para ficar um pouco mais claro para vocês, hoje eu vou explicar 2 elementos que compõem o enredo, que é a introdução e o desenvolvimento. Só que eu vou te explicar de forma mais clara. E no final desse vídeo eu vou passar um trabalho para vocês muito interessante, que eu espero que dê certo. Bom, semana passada, nas aulas passadas, a gente falou sobre narrador em primeira e em terceira pessoa, personagens, espaço, tempo e enredo. A gente também falou que o enredo ele tem 3 partes: introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Hoje a gente vai falar um pouco mais, digamos assim, a gente vai focar mais na introdução e no desenvolvimento, para ficar bem mais claro para vocês, ok? Bom, pessoal, dentro do enredo a gente tem a introdução. A primeira parte, que pode chamar de introdução, serve para nos apresentar a situação inicial que deve incluir o quando, o quem e o aonde. Por vezes, nesta primeira parte, temos já a informação sobre o que. Eu vou dar um exemplo de uma frase que é uma introdução de uma história. Há muito tempo vivia na China um imperador muito rico e poderoso. Ou seja, nessa introdução eu já coloquei o lugar, que é na China, um dos personagens, entendeu? Então eu já coloquei o quando, que foi há muito tempo, o quem, que foi um imperador, o aonde, na China, entenderam? Então na introdução eu tenho que ter todas essas informações: tempo, espaço, personagens, lembrando que o tempo ele não é ele não tem a ver com temperatura, se tá frio, se tá se tá calor, se é verão, se é primavera, o tempo não tá ligado à temperatura. O tempo ele pode ser psicológico ou cronológico, que é como é contada a história. Aqui, pessoal, eu tenho um exemplo de introdução. Na história do Patinho Feio, eu tenho essa introdução aqui, ó. Estava um lindo dia de primavera no campo, onde a mama Pata observava alegremente o nascimento dos seus filhos. Quem são os personagens? A mama Pata e os filhotes. O espaço. O espaço é aonde? No campo. E aparentemente o tempo é cronológico. Por quê? Porque o narrador ele está contando a história na ordem dos acontecimentos, na ordem das situações. Numa introdução, a gente pode usar diversas palavras ou diversos termos, né? Para iniciar o nosso texto narrativo, a nossa introdução, a gente pode usar era uma vez, certa manhã, um belo dia, estava tudo tranquilo quando o dia amanheceu nu, estava no quarto, fazia muito calor, certo dia, numa tarde, numa festa, um dia, certa noite,
Além disso aqui, pessoal, eu posso usar outros, entendeu? Eu não posso assim, estava no quarto, eu posso botar, eu posso colocar, estava no quintal, né? Estava no castelo, entendeu? Então são diversas opções para a gente poder iniciar um texto narrativo. Dentro do texto narrativo, a gente também tem a segunda parte, que vem depois da introdução, que é o desenvolvimento. No desenvolvimento da história, há duas partes: o problema inicial e os acontecimentos. O problema inicial, pessoal, o que é isso? É alguma coisa que vai acontecer na história, um conflito, um acontecimento, entendeu? Um problema que vai desencadear os acontecimentos e vai deixar a história muito interessante. Na história da Branca de Neve e dos Sete Anões, da Cinderela, entendeu? Todas essas histórias que vocês já ouviram, os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, todas essas histórias, todos esses textos narrativos, eles têm introdução, eles têm o problema inicial, eles têm os acontecimentos, entenderam? Para ficar mais claro para vocês, eu vou continuar a história do Patinho Feio. Ó. Foi nesse momento que reparou que um dos seus patinhos era diferente dos outros, o que a deixou preocupada. No dia seguinte, a pata saiu com sua ninhada para nadar no lago e logo percebeu que os outros animais gozavam com um dos seus patinhos por ser feio e desajeitado. Muito triste, o patinho resolveu fugir. Ó, um dos seus patinhos era diferente, esse é o problema inicial. Os outros animais gozavam com um dos seus patinhos. Esse problema desencadeou um acontecimento que desencadeou outro acontecimento, que foi o quê? O patinho resolveu fugir. Tá vendo? Então, é assim que se faz um desenvolvimento. É assim que se escreve, que se produz um desenvolvimento. Então, meu Deus, eu não vou saber fazer, professor. Vai sim. Quando a gente escuta o nome problema inicial e acontecimento, isso assusta. Mas quando a gente vai para o texto, a gente sabe que é fácil. Entenderam? Vamos lá passar para a próxima parte. Na introdução, no desenvolvimento, a gente pode usar diversos termos também, ou palavras. Então, em seguida, contudo, de repente, nesse momento, entretanto, quando, a partir daí, entendeu? A gente pode, além disso, a gente pode usar outros, pode sim, entendeu? Isso são termos que vai ligar uma frase à outra. Bom, e o que eu quero? Existem muitos livros de contos de suspense, igual aquele suspense que a gente leu, lembra? Do Caio, que a gente trabalhou 2 aulas com aquele texto. E existem livros, né? Do Stephen King, do Edgar Allan Poe, que são contos de terror e suspense. Como existe também um texto narrativo, que um texto narrativo ele é menor, né? Ele é um pouco menor. E o conto ele é uma história que possui poucos personagens, entendeu? É uma história direta, não é muito demorada, entendeu? E o que eu quero que vocês façam? Alguns receberam essa fábula, A Tartaruga e a Lebre. Essas pessoas que receberam essa fábula, o que é que elas vão fazer? Elas vão modernizar uma fábula. Vão pegar essa fábula aqui, A Tartaruga e a Lebre, vão reescrevê-la aqui, mas ela vai ter que mudar algumas ações e algumas situações da história. Se ela quiser incluir personagens, ela pode incluir. Se ela quiser mudar
é o caráter dos personagens, entendeu? O caráter que é os sentimentos dos personagens. Ela pode mudar. O que é que eu quero que você que recebeu essa atividade faça? Eu quero que você reescreva e mude algumas situações da fábula, entendeu? Isso é uma maneira com que você vai treinar a sua escrita. Bota a cabecinha para funcionar, senta com a irmã, senta com o irmão, com o pai, com a mãe, né? E vai botar um pouquinho a cabeça para funcionar, ok? Vai reescrever a fábula A Tartaruga e a Lebre. Tudo certo? Já outras pessoas, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão produzir um texto narrativo ou um conto de suspense. Eu vou dar duas opções. Eu queria muito conto de suspense, que todos fizessem. Mas se ver que vai ficar complicado, que não vai ter tantas ideias, aí eu dei duas opções. Ou conto de suspense, ou conto de fadas, de amor. Mas tem que ser algo tirado da sua cabeça. Não pode ser uma história que já existe e que vocês vão adaptá-la. Ou que vocês vão reescrevê-las. Não, eu quero que vocês criem uma história da cabeça de vocês. Só que hoje, quarta-feira, e amanhã, quinta-feira, eu quero que vocês façam somente a introdução e o desenvolvimento da história. Eu não quero que vocês nem façam clímax e nem façam o final da história. Eu só quero que vocês façam a introdução e depois que fizer a introdução, tira a foto e manda para mim. Aí faz o desenvolvimento. Professor, por que o senhor quer foto? Porque eu quero ler aqui em casa. Eu não quero deixar para ler quando eu pegar a terça-feira. Entendeu? Eu quero que você já me entregue terça-feira prontinha, com tudo certinho. Então, não se preocupem com os sinais de pontuação no momento, viu? Não se preocupem. Aqueles que souberem usar os sinais de pontuação, vai usando. Os que não souberem, não se preocupem agora no momento. Só quero que vocês construam um texto narrativo. E hoje e amanhã, no caso hoje, que é a aula de língua portuguesa, e amanhã, né, que vai dar um intervalo para a gente ter aula de língua portuguesa sexta, eu quero que vocês produzam uma introdução e um desenvolvimento. Tire foto e mande para mim. Tire uma foto que dê para eu ler. Eu não tire uma foto muito bagunçada, muito embaçada, não. Tire uma foto bem clara que dê para eu ler direitinho, para eu poder ajudar vocês daqui de casa na introdução e no desenvolvimento. Quando a introdução e o desenvolvimento estiver ok, aí vocês guardam e espera sexta-feira para a gente fazer o desfecho e o clímax da história.